Mais uma aula. Nessa aula a gente vai fazer as migrações do nosso banco de dados, vamos criar a nossa área administrativa e muito mais. Quando a gente executa o nosso servidor, você vê que ele já fala para a gente fazer as migrações aqui, ó, dá o comando para a gente python manage.py migrate. Quando você estiver desenvolvendo principalmente com Django ou com Python, você tem que tomar o hábito de ler o que acontece no seu projeto, os erros, tentar interpretar antes de sair pesquisando qualquer coisa. Você lê aqui, tentar interpretar o que ele está pedindo para você saber corrigir o seu erro, né? Então essa é uma das grandes dificuldades que as pessoas têm, é corrigir o erro, né? Aqui ele está só falando, dando um aviso que tem 18 migrações para ser aplicadas e que a gente deve executar esse comando, tá? Você veja que por padrão ele executa na porta 8000, mas apertando Ctrl C ele vai parar o nosso servidor aqui, ó. Ele vai parar o servidor e eu posso executar também esse comando para ele executar em outra porta. Por exemplo, eu posso executar na porta 8080. Ele vai executar o nosso servidor em outra porta agora. Então, imagina que eu estou executando duas aplicações Django, eu quero executar portas diferentes ao mesmo tempo para testar, comparar uma com a outra. Você colocando o comando que a gente colocou lá, run server, e a porta que você deseja, no caso aqui 8080, ele vai executar em outra porta de saída do nosso servidor, tá? Então você pode determinar isso também. E agora a gente vai fazer, vamos parar o nosso servidor e vamos executar exatamente o comando que ele fez para a gente aqui, ó, python manage.py migrate. Então, eu simplesmente vou copiar esse comando aqui e vou colocar ele aqui, ó, python manage.py migrate, para ele fazer todas as 18 migrações do nosso banco de dados. Quando eu faço a migração e já está configurado lá que é o SQLite 3, que a gente também pode mudar, depois a gente vai ver como faz isso, tá? Se você ver aqui no nosso database, você vai ver que o banco de dados padrão aqui, default, é o SQLite 3. Então, com isso, ele criou esse banco de dados aqui, o SQLite 3, tá? Então, aqui eu não consigo visualizar, porque eu não criei, não tem nenhuma extensão que faça isso para visualizar, né? Então, ele fala que esse arquivo não pode ser exibido. Tem uma extensão também que é muito importante, que eu vou pedir para você instalar, que é o SQLite Viewer, né? Então, você vai colocar aqui, ó, SQLite Viewer. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, SQLite Viewer. Você pode instalar essa extensão, tá? A gente vai instalar junto aqui. E com isso, você vai conseguir visualizar o banco de dados do SQLite aqui no Visual Studio Code, tá? Então, ele já está habilitado. Agora, vamos ver aqui se a gente já consegue. Perceba que até mudou de cor, ó. Tá vendo? Mudou até de cor aqui o banco quando a gente instalou essa extensão. E agora, a gente já consegue acessar o banco de dados no Visual Studio Code. Então, digita lá SQLite Viewer, você vai instalar essa extensão que tiver aqui, ó. SQLite Viewer, essa daqui, tá? Do Florian Klumpfer. E aí, instalou ela, a gente já consegue visualizar as tabelas que o Django já criou automaticamente no nosso banco de dados. Veja só, Django Admin Log, todas as tabelas já foram criadas, tudo padrão, com apenas um único comando. Ele já fez toda essa estrutura para a gente. Muito legal o Django, né? Prontinho, agora, depois que a gente fez as migrações, criamos nossos bancos de dados, a gente pode migrar os arquivos, todos os arquivos como modelos, fazer todas as migrações. A gente criar modelos que é do nosso banco de dados, que a gente não fez ainda, tá? A gente vai fazer os modelos que são as tabelas do nosso banco de dados. Eu estou explicando isso aqui inicial, depois a gente vai falar sobre o padrão MVC. Então, essa aula iniciais aqui são essenciais para você entender. Quando eu falar de MVC, você já vai saber que é Model View Template, basicamente isso, porque a gente vai ver bastante disso aqui no treinamento, tá? A gente pode fazer as migrações, se tiver alguma migração, então, digitar o seguinte comando, python manage.py, make migrations, então ele vai fazer todas as migrações que tiver. Como eu não tenho nada, nenhum modelo criado no meu banco de dados, ele vai falar para mim que não tem nenhuma mudança detectada para fazer essas migrações, tá? Outra coisa que a gente pode querer fazer é criar um arquivo, criar um usuário administrador para a gente acessar a nossa área administrativa. Como que a gente faria isso? Utilizando o comando manage.py. Então, python manage.py create super user, tá? Create super user é o comando para a gente criar um super usuário. Se eu deixar em branco, ele já vai pegar o meu usuário que estiver aqui, tá vendo? Se você deixar em branco, ele vai pegar Nico
o começo do meu nome, mas eu vou colocar aqui Pi for All, que vai ser o meu usuário, tá? O meu banco de dados. E aí eu vou colocar aqui contato @piforall.com.br, o meu e-mail, tá? E aí eu vou colocar um password. O password, ele já tem um padrão de segurança do Django. Se eu colocar uma senha muito simples, ele vai, né, barrar aqui. Por exemplo, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja só que ele falou para mim, ó, essa senha é muito curta, ela precisa conter pelo menos 8 caracteres, ela é muito comum e é uma senha inteiramente numérica. Então ele já dá padrões de segurança aqui que eu acho incrível isso no Django, né? Quando a gente vai criar já toda a área administrativa muito toda pronta para a gente. E ele fala, você quer dar um bypass e confirmar do mesmo jeito? Sim, vou confirmar aqui porque é só um projeto teste e a senha é mais fácil de lembrar, tá? Então ele foi criado o nosso super usuário agora, né, no nosso banco de dados. Só que ele não fez as migrações ainda. Como que a gente faz? Vamos executar o comando python manage.py make migrations, ou migrate, para ele migrar o nosso pro banco de dados. Como ele já fez aqui, ó, foi tudo aplicado já, as sessões, tá vendo? E aqui não tem nenhuma migração para fazer no momento. Agora a gente vai rodar na área administrativa. Então vamos executar o nosso servidor. Apertando a seta para cima, você vai executar os outros comandos. Você vê que o run server eu vou executar na porta padrão, que é a porta 8000. Ele vai abrir aqui o Django para mim, tá? Então quando a gente abrir o site agora, você vai ver que ele vai estar nessa tela inicial. Seja bem-vindo ao treinamento de Django, porque a gente trocou isso. Colocou uma rota lá para ele. Mas se eu colocar aqui /admin, veja só, ele vai pegar a minha barra, a área administrativa. E qual que é o usuário? Pi for all. E aí eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem toda a nossa área administrativa aqui. Olha só, né? Vou colocar aqui entendi. Se você olhar aqui, eu tenho aqui os usuários, então eu só tenho um usuário cadastrado. Aqui na minha área administrativa, eu já consigo adicionar usuários para essa área administrativa, consigo remover usuários, eu consigo fazer toda a configuração, consigo criar grupos, eu consigo criar filtros, consigo fazer muita coisa nessa área administrativa. Quem já precisou criar uma área administrativa sabe quanto é trabalhoso, como é complexo, e o Django já traz isso aqui para você tudo pronto e mastigado. Maravilhoso, né? Então a gente vai explorar o admin aqui no detalhe, num outro módulo, mas você já aprendeu a criar o seu super usuário utilizando aqui pequenos comandos. Veja só, a gente criou o nosso projeto, exploramos os arquivos, já criamos uma rota de exibição, criamos a URL padrão e já criamos o nosso banco de dados com a área administrativa com pouquíssimo tempo de curso, né? Com pouquíssimos comandos a gente consegue fazer isso. Então lembra que eu falei que o Django ele foi feito para poder ser produtivo, para você ter produção e criar aplicações rápidas? Exatamente isso. E o aprendizado, a curva de aprendizado dele é de forma moderada. Ele não é tão fácil, principalmente para quem está iniciando, mas ele é moderado, um aprendizado moderado. Se você mantém a constância, com certeza você vai aprender aqui no detalhe, tá? Então a gente fica por aqui nessa aula. Na aula seguinte a gente continua. Te vejo lá. Até logo.